As entrevistas de volta aqui com o Franco Grohe. Franco, você falava para a gente a respeito desse seu dom que você descobriu depois para dar aula. Continue falando, por favor. Não, é praticamente isso. A questão de lecionar aconteceu. E isso foi aos poucos. Então, não só das coincidências, né, da questão não só familiar, mas a questão também metódica, dessa questão de se fazer filmes. Eu depois fiz 2 filmes em que o processo de produção passou também por oficinas, então eu acabei ministrando umas oficinas de assistente de direção e tiveram algumas técnicas também com outros professores que acabaram sendo os cabeças da produção. E foi muito interessante. Nesse período, eu comecei a lecionar numa universidade particular, em Juiz de Fora, recém-chegada. E isso aconteceu. Então, eu estou há 9 anos, vai fazer agora em agosto. E continuei, quer dizer, eu não parei, o processo também, vamos dizer, de dar aula e é um processo também motivador do ponto de vista até de atualização, porque te motiva ainda mais e te questiona também, porque é uma troca, não é só eu que sei, eu também aprendo com meus alunos e vice-versa. Então, de certa forma, te motiva a ler mais, a saber mais e trocar, porque também tem essa troca. Motiva a ter mais o que passar para muito mais, né? Então, ampliei também meus leques de pesquisas, né? Quer dizer, montamos vários grupos de núcleos, na verdade, de pesquisa, e acabou isso desdobrando em outras áreas até do audiovisual, que é a internet. Bom, Franco, a gente vai falar agora do assunto mais atual, Sim. do qual você faz parte, que é o movimento Salve o Cine Excelsior. Queria que você falasse, teve a última reunião dia 23, né, e agora você deve estar mais atualizado. Fala pra gente quais são as novidades do movimento, o que se espera. Pois é uma questão muito interessante, porque é um movimento em Juiz de Fora muito bonito, que não só eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dele. Muita gente fala, eu sou líder. Eu não sou um líder, eu sou um dos caras que pensam o patrimônio em Juiz de Fora. Mas, antes de tudo, o meu orgulho é por ser ali uma casa, né, uma extensão praticamente de qualquer cinéfilo, né? Era a grande sala, né? E eu digo era, mas do ponto de vista dele estar fechado, porque muita gente passou a falar do Excelsior como um cinema extinto. E isso, o movimento tem quase 17 anos, né, quase fazendo 18 na verdade, desde o fechamento da sala oficialmente falando em 94. Então esse movimento, ele tiveram diversas cabeças, diversas pessoas, e que estiveram ligadas intrinsecamente ou com aquele espaço ou fora dele também. E hoje, com o advento, né, da internet, as mídias sociais, né, essa questão do compartilhamento, né, das informações, criou um novo fôlego real para o movimento. E a iminência da perda do espaço, que era um absurdo, né? A gente está discutindo o fechamento de um espaço para dar lugar a um estacionamento. Isso é um ultraje em qualquer município, em qualquer cidade que se preza. Ele já foi palco de festival de cinema. Sim, nacional. Percussor em Minas, né? O Juiz de Fora teve um grande ápice cultural no final da década de 60, com festivais da canção, da música popular brasileira, né, em consoante com o que havia em Rio e São Paulo, e não sendo uma capital. Então isso é muito importante. A proximidade com o Rio de Janeiro, né, a efervescência cultural que passava pela zona da Mata Mineira, e o cinema também teve 2 festivais
percussores, né? Eram festivais nacionais, cinema brasileiro. Glauber Rocha ganhou prêmio, né, em Terra em Transe. Então, quer dizer, não foi qualquer filme, ou um filme menor do Glauber. Foi um grande filme, cinema, né, um grande marco, um grande ícone. Enfim, Jabor também, Arnaldo Jabor, com um grande filme que deu a grande visibilidade para ele enquanto diretor, que era Opinião Pública, né, que dentro daquele momento também político do Brasil, ele também estava criticando e mostrando a real da nova rapaziada, né, entre aspas, da moçada da Zona Sul Carioca, e que era totalmente alheia às questões políticas nos quais a ditadura estava fazendo pelo país. Então, a Zona Sul Carioca, da praia, da Bossa Nova, enfim, e filmes contestadores, inclusive grandes clássicos da literatura brasileira, como Menino de Engenho, né? Então, quer dizer, e foram esses fatos muito interessantes do Walter Lima Júnior, em seu primeiro filme longa e seu primeiro prêmio que ele recebeu, e foi devido a essa repercussão e visibilidade que o filme começou uma carreira de festivais e acabou propiciando ele outros filmes, Arnaldo Jabor também e tantos outros, e que uma lacuna do festival aqui, Gramado, começou. Então, quer dizer, quando Juiz de Fora cessou o Festival Nacional de Cinema Brasileiro, outro local, outro município bem distante, que nacionalmente não tinha grande visibilidade, criou o seu. Então, Gramado virou, substituindo uma experiência tão positiva que era aqui. Então, e naquela ocasião foi uma opção daquele momento de se dar a música. E aí Juiz de Fora continuou mais 2 anos com festivais da música e também acabou. Eu queria que você falasse para a gente qual a intenção, o que poderá virar o espaço. Sim. O movimento ele trouxe uma discussão que, primeiro, garantir, né, a utilização daquele imóvel para a atividade cultural. Então, o nosso primeiro passo é atacar o ponto de vista da atividade, decretar, né, se declarar o interesse cultural como modalidade de tombamento, uma vez que a edificação e outras coisas, né, físicas não poderiam ser tombadas nas suas particularidades. Então, a atividade ali por si só é motivo nosso da luta pelo tombamento. Agora, um segundo momento é realmente lutar para o seu desembaraço frente à propriedade que é particular. Então, quer dizer, estudar formas, né? A gente está estudando projetos de viabilidade econômica, inclusive, para apresentar para a própria família proprietária, mas muito mais ao poder público, porque decretando o espaço de interesse cultural também abre um caminho para, inclusive, desapropriação do imóvel, como foi feito com o Cine-Teatro Central. É um caminho que Juiz de Fora já conhece, que é um caminho muito importante do ponto de vista da garantia da permanência de um espaço tão importante como o Excelsior representa para o audiovisual e a cultura local, e um exemplo tão bonito como foi o Cine-Teatro Central. Franco, a gente te agradece por você ter participado, a gente deseja boa sorte ao movimento. Eu que agradeço também. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Bom, se essa entrevista fica aqui, até a próxima. Boa noite.